Olá para você que quer ficar bem informado e a partir de agora vai estar, porque começa o segundo episódio da terceira temporada do podcast A Vera em Pauta. Esse que é um projeto do Notícias A Vera, projeto de extensão aqui da Unifax. E hoje dou mais uma vez boa tarde a Gabriele. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, Pro. Boa tarde, Júlia. Hoje temos o retorno de Júlia, que não participou do primeiro encontro, mas já faz parte aqui do podcast há alguns semestres. E hoje, como nós combinamos no nosso último encontro, temos mais uma convidada. Hoje estamos diante de Fabiana França, ela que é professora e pró-reitora acadêmica aqui da Unifax. Então eu quero deixar aqui boa tarde para você, seja bem-vinda e vamos bater esse papo. Eu já começo perguntando para você, quem é Fabiana França, o que Fabiana França faz nas atribuições de professora, de pró-reitora e tudo mais. Boa tarde, pessoal. Primeiro, queria agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação grande conversar com vocês aqui. E sempre é bom ter contato com o aluno, responder dúvida, ter esse momento de abertura para diálogo, porque só assim as coisas funcionam na nossa instituição e só assim a gente cresce e cresce junto, né? A instituição cresce, o aluno cresce e nós temos resultados cada vez melhores. Quem é Fabiana? Vou começar dizendo que Fabiana França é a mãe de Alice, é a coisa de que eu mais me orgulho na minha trajetória, mas para além da minha vida pessoal, eu sou nutricionista de formação, me formei aqui na UNEB, fiz mestrado e doutorado na UFBA, todos na área de alimentos, nutrição e saúde, e sou professora desde 2019, mas não aqui em Salvador. Eu morava numa cidade do interior, início da Chapada Diamantina, chamada Jacobina, e lá eu atuava na Faculdade Ages de Jacobina, que é uma instituição que faz parte do nosso ecossistema. E na Ages eu passei pelo percurso de professora aurista, professora em jornada, coordenadora de curso, coordenadora de grande área, até ocupar uma nova posição no ecossistema, que eu comecei esse semestre, ali mais ou menos em março, eu assumi um primeiro cargo que foi de gerente acadêmica aqui na Unifax. E depois da gerência acadêmica, nós tivemos uma ampliação de escopo com um novo posicionamento de governança, que a gente vai conseguir conversar um pouquinho melhor hoje, para vocês entenderem como está funcionando. Atualmente ocupo a cadeira de pró-reitoria acadêmica do nosso núcleo de desenvolvimento. Nós temos hoje 3 escolas no núcleo de desenvolvimento e eu estou aí na parte acadêmica junto com coordenadores da Bahia inteira, trabalhando com tudo que diz respeito ao ensino e aprendizagem, além da pesquisa e da extensão. Perfeito. Então já tem uma grande experiência aí na área acadêmica em diferentes cidades, a grande cidade aí baiana de Jacobina, muito bem falada aí, em diversos aspectos regionais. Então, eu queria que você falasse inicialmente, já que a gente está tratando do tema reitoria, né? Como foi esse convite para assumir esse posto acadêmico? O que é uma reitoria? Como funciona? Explica para a gente esse processo. A reitoria é uma concentração de poder decisório para a instituição. Esse movimento de poder decisório já existia com o diretor de marca, com o diretor de campus, porém, em termos de universidade, o diretor não ocupa, enquanto nomenclatura, a posição de destaque que o reitor ocupa. Na governança das universidades, e a gente pode comparar com outras universidades aqui de Salvador, né? Nós temos a Universidade do Estado, a gente tem a Universidade Federal da Bahia e temos a Unifax como universidade. Nas outras instituições, nós temos a figura do reitor como o dirigente máximo. É a pessoa que tem a tomada de decisão e que consegue conversar com os pares, com empresas parceiras, fazer parcerias, alinhamentos. E todo esse movimento precisa de uma chancela. Então, enquanto a gente tinha o professor Bruno, por exemplo, ocupando a posição de diretor, nós tínhamos a necessidade de chancela do reitor eleito e nomeado para a universidade para as decisões tomadas aqui. E isso dava para a gente um delay de tomada de decisão e, às vezes, a ausência de representatividade na educação na Bahia. No momento em que a gente já apresenta uma reitoria que está em Salvador, que está na Unifax e que está acessível
e esse é um ponto bem importante desse novo modelo de governança que a gente estabelece por aqui. A gente tem muito mais facilidade de penetração nos espaços, de fechar parceria, de conseguir convênios bacanas, de trazer muito mais eventos para mobilizar o nosso campus e de fazer com que a tomada de decisão seja muito mais rápida e direcionada. E aí, além da reitoria, nós temos, além da figura do reitor, que é o professor Bruno Antunes, nós temos 2 pró-reitorias. Então, eu estou acompanhando a parte acadêmica e junto comigo tem um time grande aí de coordenadores acadêmicos e coordenadores de curso. E nós temos a pró-reitoria administrativa, que está comandada por Juliana Neri. E aí, junto de Juliana, nós temos gerentes de campus, coordenadores de campus e todo o restante da equipe que dá o suporte, porque sem a equipe administrativa, sem o funcionamento do nosso campus, sem a aquisição de insumos, a gente não teria condição de funcionar. Então, estamos, em termos de governança, organizados assim nesse momento. E pegando um pouco da sua fala, Pro, assim, como a pró-reitoria, e que bom que aqui existe essa segmentação, né? Então, eu acho que fica um pouco menos difícil de fazer essa gestão, mas falando em termos de desafio, o que é que pega mais, assim? Qual foi o desafio que a senhora encontrou que te surpreendeu? Eu não acredito que tenha sido uma surpresa, porque eu conheço a Unifacs desde que eu estudava aqui. Não me é um nome desconhecido, minha rotina inteira envolve Salvador, mas a gente tem uma questão de dimensão que é muito importante. A gente tem uma universidade que tem mais de 22 mil estudantes alocados, distribuídos aí em 4 campi e que precisam ser acompanhados. Então, desses campos que estão sob a nossa gestão, nós temos 3 em Salvador, 1 em Feira de Santana, estudantes espalhados em modalidades diferentes, cursos diferentes, turnos diferentes, com todos os educadores para serem acompanhados também, todos os nossos professores. Então, não deixa de ser desafiador sair de uma instituição pequena. A AGES é uma instituição bem menor proporcionalmente comparada à Unifacs, para assumir o gerenciamento do acadêmico, que é importantíssimo, de uma instituição tão grande. Eu acredito, porque a proporção, né, não é que o desafio, ele lá na AGES não existisse, mas aqui, justamente por essa ideia de proporção, né? Exato. E dentro da pró-reitoria, a gente fala sobre pesquisa, a gente fala sobre extensão, né? Qual é dessas áreas a que a senhora sente que aqui na Unifacs a gente tem mais adesão? Os alunos, uma vez que o nosso podcast é voltado a esse público, né? Então, acho que talvez também seja uma oportunidade de divulgar, caso isso não tenha uma divulgação tão ampla. Estávamos conversando um pouquinho antes desse momento sobre possibilidades de pesquisa. Talvez das 3 dimensões, o ensino é inerente à rotina do estudante, o estudante está envolvido, apesar de muitas vezes não conhecer ali todas as nuances de como é o seu curso, a estrutura acadêmica, quem é o corpo docente, coordenação. Então, a gente entende que é necessário que o estudante vá se apropriando do que é ensino. A extensão é obrigatória, ela é curricularizada, o estudante não sai da instituição sem cumprir aqueles 10% de atividade de extensão. Então, em um momento ou outro, o estudante vai ter que se engajar. Quanto antes esse engajamento começar, quanto maior for o contato com a comunidade, inclusive melhor vai ser a perspectiva desse estudante e, obrigatoriamente, ele vai ter que cumprir. E a pesquisa é talvez um segmento que fique um pouquinho de escanteio. Nós temos, inclusive, dentro da Unifacs, 5 programas de mestrado e 2 programas de doutorado. Nós temos mestrado aqui desde 1999. E eu não sei nem se essa informação é conhecida pelos nossos estudantes. É, inclusive, uma possibilidade de seguir a carreira acadêmica no que a gente chama muito comumente de lifelong learning, ou aprendizagem ao longo da vida, porque aqui o estudante consegue ter a verticalização inteira do ensino. Ele consegue fazer a graduação, a pós-graduação lato sensu, tanto presencial quanto EAD, mestrado e doutorado, e sair formado completamente. Para pesquisa, nós temos hoje em vigência um edital próprio de fomento de pesquisa, chama de Prociência. Nós temos 2 momentos de entrada de estudantes. Sim. E os estudantes podem
avaliar ali qual que é o projeto que mais se afina com o que ele tem de pretensão relacionada à produção de dados e a fomento de ciência e se aplicar. A gente tem, inclusive, bolsa disponível para o estudante que faz o Prociência, a depender, claro, do ranqueamento dele dentro das vagas. E nós temos projetos que são financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, que é a FAPESB, com bolsa para os nossos estudantes. Nós temos semestralmente 40 bolsas FAPESB para os nossos estudantes da graduação. E temos pesquisas desenvolvidas aqui e fomentadas pelo CNPq também, junto aí com os professores do distrito. Então, imagina que oportunidade massa para o estudante da graduação estar junto com um baita orientador, que já é professor lá do estricto sensu, lá do doutorado, mas compartilhando conhecimento de ensino, de pesquisa, de produção de ciência, de escrita acadêmica e publicação desses artigos, já com o pessoal que está no mestrado, com o pessoal que está no doutorado, participando desses projetos de pesquisa. Nós temos, inclusive, fomentado bastante a participação do estudante de graduação para abrir um novo mundo, porque existem múltiplas possibilidades de atuação e quanto mais robusta é a formação, melhores as vagas em que nós conseguimos nos aplicar enquanto profissionais, mesmo sendo bacharéis, né? Talvez a licenciatura tenha um rumo aí mais direcionado para a docência, para a pesquisa, por conta da natureza da formação. Mas com a formação continuada, principalmente em nível de mestrado e doutorado, a gente tem a possibilidade de adquirir, enquanto bacharéis, um nível de conhecimento absurdo e várias posições interessantes no mundo do trabalho. Nossa, é verdade. Eu sou tiete da Unifax, mas eu realmente não sabia que a gente tinha um mestrado e doutorado. É bom a gente saber, né? Eu sabia do mestrado, né? Que eu já fiz pauta ali com a professora Marluce, do PPGA, coordenação de administração e mestrado e tal. Agora, eu fiquei curioso em relação a essas bolsas. Como é que o aluno ele consegue essas bolsas, ele tem acesso? Como a Unifax notifica, informa sobre essas bolsas? Como eles fazem para participar? Como eles sabem se estão aptos a participar? Para ter acesso a essas bolsas, que eu, por sinal, Gabi, hoje eu achei muito interessante. Essa informação é muito boa, mas aí eu não vou deixar de puxar a sardinha e pedir até para que a senhora fale se a gente tiver algo relacionado à comunicação, porque eu acredito que, claro, né, existam editais mais propensos à tecnologia, à saúde, mas na área de comunicação a gente também encontra oferta de bolsas, editais para essa modalidade, para esse fim de conhecimento? Especificamente para a área de comunicação, nós não temos um programa, mas nós temos um programa que é em desenvolvimento regional e urbano que tem docentes da área de comunicação. E que, inclusive, é um programa que forma jornalistas, que forma outras profissões, porque o desenvolvimento regional e urbano é amplo o suficiente para a gente conseguir abarcar várias linhas de pesquisa. Porém, nós não temos um programa. A gente tem computação e administração, desenvolvimento regional e urbano, direito, governança e políticas públicas. E engenharia química. Inclusive, engenharia química, parceria da Unifax com a UFBA. Na área de comunicação, especificamente, a gente não tem. Ainda. É um bom caminho para a gente ir pensando e amadurecendo. Quem sabe a gente ainda não pega isso. Será? Podemos ir amadurecendo aí possibilidades, né? Em relação às bolsas, nós temos editais que são divulgados semestralmente para todos os nossos estudantes do ecossistema. E aí, importantíssimo que todo mundo acesse as suas plataformas. Nós temos o YouLife, que é a nossa plataforma oficial e institucional. Dentro do YouLife tem uma abinha chamada Conectados. Tudo que o estudante precisa saber de informação oficial está no Conectados. Sabe uma possibilidade bacana? Seria de colocar na rotina o hábito de abrir ali 2 vezes por semana? Porque oportunidades internas, editais, projetos, ações, comunicados oficiais, calendário, cronograma, tá tudo no Conectados. Além do Conectados, essa divulgação sai no nosso site,
para os nossos programas de pós-graduação. Nós temos, inclusive, sites diferentes, porque é uma exigência da CAPES, que estão hospedados no nosso site principal. Então, quando você entra lá, que procura stricto sensu, existe o direcionamento, por exemplo, para o PPGA, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração. Sim. E lá dentro do PPGA, a gente também tem esses editais divulgados. E nós divulgamos nas nossas redes sociais também para o estudante ter uma facilidade, às vezes, de achar o link do edital. Mas aí é importantíssimo baixar o edital, ler todas as informações com cuidado, porque eles têm critérios diferentes, inclusive critério de classificação, do que o estudante precisa ter para ingressar, de quais são as obrigações desse estudante enquanto ele é membro desse projeto de pesquisa, e informações também relacionadas à bolsa. Então, tudo isso a gente encontra nessa aba de Conectados do YouLife, né? Conectados, site, principalmente. Redes sociais, sim. Só que como a informação passa muito rápido, não fica fixada, né? Então, às vezes está nos stories. E aí você não viu naquelas 24 horas. O link da bio vai para o nosso site. Sim. E aí a gente sabe que, historicamente, existe uma questão ali de querer conseguir a informação da forma mais rápida possível. Então, a forma mais rápida possível, onde está tudo pronto para o estudante encontrar, é no Conectados. Acho que eu nunca entrei nesse Conectados. É o que eu ia perguntar a vocês, se vocês já tinham acessado. Eu, muitas vezes, porque eu vi que era uma novidade, e assim que eu acessava o Live, tinha até uma notificaçãozinha me levando para esse nome Conectados. Eu vi algumas coisas, mas nunca parei para averiguar, para analisar com mais detalhes. Para pensar o que é isso. Mas agora, com esse amplo conhecimento que foi passado, essa informação, principalmente na divulgação desses editais e tal, para quem quer fazer essas ações aí de mestrado e doutorado. E tem muitos projetos também. Principalmente, eu tenho um colega que ele quer muito, desde alguns semestres, ele pretende fazer intercâmbio e tal. Ele até me perguntou se eu tinha interesse em fazer. Não sei se ele resolveu fazer, mas eu vou pedir para ele dar uma olhada. Vai que tem essas informações lá também no Conectados. E, antes da gente mudar para o próximo assunto, eu queria que você falasse também sobre essa questão do intercâmbio na Unifax. Ele me falou, Gabriel, o nome dele, colega estudante de jornalismo aqui, que queria muito essa ideia de ir para outro país, aprender um novo idioma. E também... Para onde ele pode ir, sendo aluno da Unifax. Sim. E a partir daí, ele se conectar com outras pessoas e fazer essa interdisciplinariedade. Nós temos um programa de internacionalização na Unifax, que aí eu também não sei se é do conhecimento de todos, mas aí já fica sendo a partir de agora. E esse programa de internacionalização tem duas modalidades. Nós podemos trazer convidados de instituições internacionais para estarem na Unifax. Inclusive, estamos recebendo um professor agora de Itluayaca, no México. Onde é? Ele está em México, é de uma universidade do México. Ele está aqui, está dando aula para os nossos alunos no curso de Direito, está dando aula no Stricto Sensu, como uma atividade de internacionalização. Nós também temos parcerias com universidades do Chile, com a Universidade do Porto, com a Universidade de Salamanca, e de todos os cursos assim envolvidos na internacionalização, talvez o curso de Relações Internacionais seja o que tem mais conexões. Nós recebemos em 2025 na Unifax uma quantidade de pessoas do exterior que eu não consigo contabilizar. Entre embaixadores, reitores de universidade, pesquisadores e professores, nós já tivemos aqui na Unifax, de cabeça, assim, sem pensar muito, 6 eventos internacionais. Nossa. Só nesse ano, desde março, que foi quando eu cheguei aqui. Não consigo dizer se entre janeiro e março a gente teve mais movimentos. São eventos que são abertos para todos os nossos estudantes, que são possibilidades de conexão e de rastreamento de oportunidades para além do edital. Nós temos momentos no semestre de divulgação desses editais e que são majoritariamente para a realização de cursos de idiomas em outros países. Nós temos de espanhol, de francês, italiano e inglês em países diversos, como uma oportunidade ali de curso de férias. Além desses, nós temos esses vínculos já
com as universidades. Historicamente, por exemplo, Direito e Administração vão para Salamanca no meio do ano. A gente tem estudantes que fazem cursos de extensão lá, que cumprem créditos. O nosso coordenador de Direito hoje faz pós-doutorado na Universidade de Salamanca e voltou matriculado nesse pós-doc agora, depois da expedição do meio do ano. Então, nós temos muito movimento acontecendo e muita informação sendo trazida do exterior para cá ou daqui para fora. O que nós podemos pensar, e aí vai muito da demanda que aparece, é como a gente consegue encaixar as propostas dos cursos dentro dos canais que nós já temos de contato. Então, suponhamos que seja o aluno da comunicação e ele quer fazer algo envolvido. A gente já tem a parceria, a gente já tem o convênio. Quem a gente conecta lá para conseguir fazer essa conexão para o estudante da comunicação? A gente já faz isso com outros cursos e basta aparecer a demanda que a gente encaixa no nosso convênio e vai fazendo os movimentos necessários. Daí a vantagem de ter uma reitoria aqui, porque Sim. isso também fica conosco. Algo que é bastante relevante que a gente trouxe aqui, a professora Rafaela Ludoff, que a gente está falando aqui sobre essa questão de outros países, outros idiomas. Ela falou que até sempre o encontrou idioma, aqui. assim, de uma barreira das Sim. pessoas, assim. Ela falou que tem aluno aqui que é da Ucrânia, tem Sim. aluno aqui que fala outros Nossa. idiomas, que ajuda nessa tradução, nessa integração, que recentemente a TV Bahia teve aqui fazendo uma reportagem na Unifax, que a Unifax intermediou, junto com a empresa aí de construção, o emprego de diversos estrangeiros que chegaram aqui através desse programa de atenção ao migrante. Centro de Serviço ao Serviço ao Migrante. Migrante. Sim. E a TV teve aqui esse aluno, que é ucraniano, estava lá explicando como é que funciona e tal, ao lado do professor Matheus Silva, que também já foi nosso entrevistado aqui. Ele explicou bastante como é que funcionava a parceria com a Unifax, e é bastante interessante saber que aqui também tem essa integração. E ela falou que, falando também em viagens, falou que uma vez, ou 2 ou 3 no ano, ela viajava para Portugal, para a Espanha, com esses alunos para participar de projetos. Então, isso foi bastante interessante que a gente conversou com ela aqui, não foi, Júlia? Sim. Há um tempo. Então, eu queria falar agora da parte da mudança acadêmica. Trocou a coordenadora, saiu a antiga coordenadora Paula, que também já coordena a arquitetura. E temos agora a professora Valéria, que ela é coordenadora dos cursos de comunicação aqui da Unifax. Eu queria que a senhora falasse dessa nova mudança, que Valéria chega... O que se deu, por que essa mudança? Sim, essa nova perspectiva com Valéria, o que é que traz de novidade com a chegada dela e o que nós podemos esperar aí na comunicação com a chegada de uma nova coordenadora. Vamos lá. A principal mudança se deu por necessidade de chegar perto do estudante. Então, hoje nós temos uma estrutura de coordenação que tem um maior número de pessoas dedicadas aos cursos, ao invés da totalidade da grande área que nós tínhamos até o início do ano. Como estamos divididos hoje? Eu tenho sob o meu escopo vários coordenadores acadêmicos, e o coordenador acadêmico sim está com uma área. Então, se nós pegarmos a área de comunicação e artes inteira, está sob a gestão do professor Tiago, que abarca gestão ou comunicação e artes, humanidades, psicologia, licenciaturas. Tudo com o professor Tiago. Junto com o professor Tiago e acompanhando ele, nós temos vários coordenadores de curso. E isso permite que o coordenador de curso tenha um vínculo muito maior de contato com o aluno. A gente tem o segundo princípio que nos rege, que é o aluno é o centro e o professor é a sua grande inspiração. São esses dois atores que nós não podemos esquecer nesse movimento. Primeiro, de priorizar o aluno, fazer as escutas, acompanhar o aluno, resolver questões que podem não se tornar um problema e que podem fazer com que a jornada desse aluno seja muito mais proveitosa. Sim. Os cafés com a coordenação são iniciativa dentro dos nossos projetos estratégicos da Pró-Reitoria Acadêmica que tem trazido esse resultado. Então, o coordenador tem ali momentos mensalmente em que ele traz os líderes de turma, faz a escuta com esses líderes de turma
entende ali quais são as necessidades e já planeja a resolução dessas necessidades, sem que isso venha a se tornar uma grande demanda, sem que o estudante tenha, às vezes, que esperar pelo encontro do Líderes em Ação para levar uma problemática. Então, essa aproximação para a gente foi uma das prioridades do modelo de gestão. E aí, para os nossos cursos, nós temos esse coordenador de curso que está muito mais próximo do estudante e, por consequência, do professor. Então, nós também conseguimos trabalhar a formação do professor de forma muito mais direcionada, porque aí nós temos um coordenador que está com um número reduzido de professores, que acompanha as especificidades, o que esses professores têm de potencial, o que esses professores têm de ponto de atenção que precisa ser melhorado, e a partir daí nós já temos tido bons resultados, apesar de ser uma mudança recente, mas nós temos uma expectativa excelente em torno da satisfação do estudante, do engajamento e satisfação do nosso professor e, consequentemente, da melhoria de todo a nossa instituição, visto que esses dois atores são muito caros pra gente, sabe? São muito importantes para o funcionamento da Unifacs. Interessante. É como se fosse aquela ideia do dividir e conquistar, né? Sim. Segmenta mais para que dessa forma seja mais objetivo e consiga dar mais assistência. E a Unifacs tendo essa proporção, né? A senhora comentou logo no início, a quantidade de alunos que a gente tem, e a gente entende que não é só um perfil. Né? A gente tem alunos muito jovens, alunos mais velhos. A Unifacs não tem uma cara só. E tem estratégia a ser pensada para todas essas idades, para todos esses contextos dentro da Pró-Reitoria. A senhora, a gente já está muito no finzinho de 2025, então são estratégias para 2026.2. A gente, a partir de agora, consegue fazer um desenho ou pensar em estratégias para todos esses grupos de pessoas? Como é que a gente está nesse sentido? Hoje nós temos uma equipe que trabalha com Learning Analytics. O objetivo dessa equipe é escanear o perfil do estudante que a gente recebe na entrada. Então, hoje nós conseguimos, por exemplo, abrir um Power BI para análise, e daí a importância de eu ter um coordenador dedicado, porque ele vai verificar o curso dele, o perfil dos alunos do curso dele, e entender dentro daquele escopo questões de gênero, de raça, neurodivergência, necessidade de adaptação, condições de renda, forma de entrada desse estudante, tipo de escola de que esse estudante veio antes, as notas que esse estudante performou no Enem e que vão dar um direcionamento de pontos fortes e pontos mais fracos nessa entrada, as notas e acompanhamentos do nivelamento que o estudante fez e um consolidado de avaliação de percurso acadêmico ao longo do semestre. Então, eu tendo um gestor dedicado, e eu vou falar da professora Valéria, porque vai estar diretamente acompanhando vocês, a professora Valéria tem uma ferramenta em que ela consegue verificar todo o panorama do curso, antes da entrada, durante o percurso e logo mais para meados de 2026, o perfil desses estudantes que nós acompanhamos em 2025 inteiro e o resultado que esses alunos tiveram conosco. Então, a nossa expectativa é que até o meio de 2026 a gente consiga ter um traçado completo de perfil e de grupos diferentes com quem nós precisamos lidar. Entrantes, pessoas em meio de curso e concluintes, porque aí a gente vai conseguir direcionar necessidades exatamente para quem precisa delas. Perfeito, perfeito. Isso é até que bom, porque, tipo, tem muitos estudantes que estão entrando agora que ficam perguntando para quem já está mais avançado no curso, quem é o coordenador, qual é o e-mail, como é que fala com a pessoa. Essa questão de alinhar, né? Quem tá entrando, quem tá saindo, vai melhorar não só o curso, mas, tipo, eu acredito que o estabelecimento da faculdade como um todo. Com certeza. Muito mais do que as ações de marketing externo que a gente faz, não tem nada melhor, e aí comunicação está aí para provar isso, não tem nada melhor do que a opinião de um usuário
que tem um serviço de qualidade e fala sobre esse serviço. Então, a nossa ideia é que tenhamos aqui dentro promotores da instituição, não porque eles estão sendo pagos para isso, ou porque tem algum tipo de fidelização, mas porque eles estão recebendo um serviço de qualidade que vale a pena ser recomendado. E aí a gente melhora todo o processo. Se o serviço é de qualidade, entende-se que ensino, pesquisa, extensão, atendimento estão funcionando para os nossos alunos. E se é de qualidade suficiente para ele recomendar, a gente se solidifica ainda mais enquanto marca. A gente, Gabi, tocou no ano seguinte, né, 2016, que já está bastante próximo. Temos aqui pouco mais de 30 dias aí ainda de 2025. E eu queria que a senhora falasse em relação aos cursos. Principalmente nós tivemos aqui na Unifac nos últimos semestres muitos cursos que migraram do campus Professor Barros, ali na Paralela, até aqui para o campus Tancredo Neves. O curso de Psicologia, o curso de Medicina Veterinária, que o campo foi assim amplamente ampliado, melhor dizendo, para receber esses alunos. Você tem aqui até animais agora, verdadeiros. Em tamanho real, é surreal. Animais Animais reais. Um cavalo. Você tem cavalo, você tem cabra, você tem uns bodezinhos ali. E antes você tinha apenas os feixes de plástico, aquela parte ilustrativa. Então você tem uma transferência de cursos, fala-se muito na questão da ampliação do campus CTNs para receber mais cursos. Queria que a senhora falasse desse ponto de vista, que eu já fiquei sabendo por algumas pessoas daqui, que essa ampliação chegará nos próximos anos para poder acolher alunos de outros campos da Unifac. Mas também tem a questão, a antiga cantina até agora está fechada também. Alguns ficam se perguntando o que será daquele espaço. Sim. Vamos lá. Em termos de estrutura física, que não é minha praia, tá? Então nós vamos conversar com limitações. Tá. Mas de planejamento de estrutura física, a ideia é que o campus Tancredo Neves se torne o nosso super campus. Um campus que consiga comportar as nossas demandas de curso, porque aqui nós temos uma questão de localização que é muito privilegiada. O acesso é muito fácil para transporte público, para quem usa carro, para quem vem a pé. A gente tem um ambiente aqui que tem um nível de segurança mais elevado também para os nossos estudantes. E em termos de centralidade, hoje é o nosso melhor campus. Se a gente pensasse na Lapa, Tancredo Neves e Paralela, a melhor localização que nós temos hoje é aqui na Tancredo. Então, a ideia realmente é que a gente consiga aumentar o campus, e isso em estrutura física, quantidade de cursos e quantidade de alunos alocados aqui, para que todos tenham a oportunidade de vivenciar esse entorno que, inclusive, para a empregabilidade, para as relações que a gente faz, também é um entorno muito privilegiado em termos de posicionamento em Salvador. Então, não para 2026, possivelmente 2027, 2028, nós teremos uma alocação ainda maior de cursos para cá. Novidade de curso para 2026, odontologia, que a gente já abre na Unifac agora em 2026 e já vem direto para o Tancredo Neves, e fisioterapia, que a gente já abre uma turma nova também aqui na Tancredo, mesmo já existindo nos outros campi. E aí a ideia é que a gente vá construindo estrutura física, fazendo movimentação e dando suporte. Em relação à cantina e à estrutura de restaurantes, não volta para lá onde era, justamente porque a reforma daquela parte do final do campus é o local em que a gente consegue fazer sem impactar o movimento de sala de aula. Então a ideia é que a construção comece por lá e venha mais para frente, sem que a gente precise interromper aulas, nem parar a mobilização do nosso campus. Perfeito. Isso é. Antes de você comentar, Gabi, eu queria de fato comentar e concordar com isso. Porque quando eu me inscrevi para fazer o curso aqui, lá no início de 2023, eu não tinha essa percepção de localização, de privilégio de localização. Mas hoje, de fato, pensando em empregabilidade, entre outras questões, esse local aqui é perfeito. Porque eu sou da área de comunicação, eu estudo jornalismo, e os principais portais de notícias estão tudo aqui. Estão todos aqui ao redor. À tarde. À tarde você tem o BNews, você tem Bahia Econômica, você tem Farol da Bahia. Você tem diversos portais, todos aqui ao entorno.
entendeu? Aqui é uma região empresarial muito forte. Sim. Então, a facilidade de deslocamento, eu conversando com alguns colegas, eu falava, rapaz, aqui pode ter o que for, mas a localização, o privilégio de a gente estar nesse centro urbano aqui é muito bom. É bom pra locomoção, que tem vários pontos de ônibus por perto também. Sim. Tem Ou um pra metrô metrô, aqui metrô. no shopping, aqui perto. Pra quem pega o transporte público, isso é excelente. Sim. Sim. Você tem um shopping aqui perto, você tem os pontos de ônibus perto, você tem supermercado perto e você tem essa variabilidade de centros empresariais que fornece diversas pessoas de publicidade, jornalismo estudam aqui na frente, nesses prédios aqui. Então, eu gosto muito disso e isso é muito interessante. O próprio Bahia Notícias também aqui perto. Então, é interessante demais. Isso aí eu concordo, é uma vantagem muito grande da Unifacs nesse sentido. É essa localização privilegiada, né? Que inclusive vai contra a maré das instituições de ensino superior aqui em Salvador, porque o CTN, como o próprio nome prevê, na Tancredo Neves, mas as demais universidades são muito ali pela região da Paralela, né? E isso é um diferencial da Unifacs, claro, mas não só esse, a gente também ouve muitos alunos falarem sobre estrutura. A infraestrutura da Unifacs é uma coisa que conta como um ponto muito positivo, mas a gente também tem outras queixas, né? E eu queria saber, nesse sentido agora da senhora, assim, o que é que a senhora acha de que a gente tem, enquanto instituição, eu sei que a senhora assumiu em março, né? Então, deve-se estar sabendo sobre muitos desafios, mas ainda tem muitos por vir. Mas também, como a gente tem muita coisa boa, a gente tem muito a comemorar. Então, em 2026, o que é que a senhora imagina de outras coisas que tenha de planejado em outros setores, seja de estrutura física ou organizacional, para a Unifacs? O que é que a gente percebe enquanto ponto de melhoria e outros pontos que são muito bons, que valem a pena serem ressaltados? Posso puxar a sardinha primeiro para o acadêmico? Pode e vamos lá. deve. Talvez a maior mudança, e que foi uma solicitação grande dos nossos alunos, dos nossos professores, e que vem como uma resposta muito bacana, é nas nossas matrizes curriculares. A gente muda a matriz para 2026, nós vamos partir agora para uma nova roupagem que tem uma sequência lógica mais bem estabelecida na oferta das unidades curriculares, uma matriz que tem predecessores. Então, você tem um conteúdo que dá base para um outro conteúdo, apesar de ser um pouco diferente do pré-requisito anterior. É uma espécie de embasamento, então você sai de um nível básico para um nível intermediário e um nível avançado de conhecimento. Você não tem mais dentro da matriz uma integração tão grande entre semestres. Vocês não vão ver mais um momento em que nós tenhamos estudantes de segundo período com estudantes, às vezes, do sexto, que era um desconforto apresentado pelos estudantes, justamente por conta dessa organização em dimensões. Nós já começamos em 2025-2 com direito, pedagogia e educação física nessa nova matriz, e os resultados são incríveis, de satisfação do estudante, de engajamento do professor e do resultado mesmo do aprendizado desse estudante ao longo do semestre. Nós tivemos A1 com resultado muito melhor, a gente já tem um estudante muito mais mobilizado para fazer a A3, então esse engajamento com a nova matriz foi muito bem aceito por esses cursos, e para 2026.1 nós vamos ter 30 novos cursos com matriz modificada. E a informação em primeira mão aqui, porque a comunicação oficial sairá na próxima segunda-feira. Nossa, que honra, né? Para os nossos alunos. Mas aí a gente vai ter, a partir da segunda-feira, reuniões com os líderes de turma, reuniões depois com todos os estudantes, comunicação oficial no Conectados, para que essa régua de comunicação saia com o mínimo de ruídos possível, e para que ninguém comece 2026 surpreendido, mesmo que seja uma surpresa positiva. Então, a nossa ideia é começar na segunda e ter até meados de dezembro, né, que é quando as nossas aulas vão, para disparar essas comunicações, direcionada num primeiro momento só para líderes, entendendo que esses líderes de turma são responsáveis por disseminar boa parte da informação, e que às vezes vai ser a primeira pessoa para quem o aluno vai querer
fazer uma pergunta, eles precisam estar preparados para isso. Depois para as turmas inteiras e depois com toda a comunicação escrita, apresentação da matriz, FAQ com as principais perguntas e respostas para direcionar todos os estudantes. Inclusive, para que cada um saiba quem é que migra de matriz, quem é que continua na matriz atual. Isso vai ter impacto na minha formação. Eu concluo no mesmo tempo e sim, todo mundo conclui no mesmo tempo. Eu acho que foi a pergunta que todo mundo passou. Esse tipo de intercorrência nós não vamos ter. Justamente por isso aqui tem uma parte de aluno que migra e outra parte que não migra. Migrarão todos os alunos que nós conseguimos garantir permanência no tempo de conclusão de curso. Então, em termos de acadêmico, inclusive essa mudança de matriz traz para a gente novas perspectivas da extensão, muito mais prática direcionada para o aluno, muito mais dualidade. Então, as unidades curriculares e a extensão vêm na parceria com as empresas para que a gente já tenha essa troca importante durante a formação, com cenários reais do mundo do trabalho, para desenvolver aí tanto as competências técnicas, quanto as competências socioemocionais que o mundo do trabalho exige do estudante. Então, temos um boom de novidades só no sentido acadêmico que vão acontecer para 2026. Olha, perfeito. Maravilha. É importante a gente falar sobre a questão da UC Dual, que muita gente não sabe o que é. E nós, eu e Júlia, esse semestre, estamos com a UC Dual em parceria com ninguém menos que a Rede Bahia. Nós estamos produzindo uma pauta jornalística para o Globo Esporte. E a partir daí, nós vamos enviar a pauta, eles vão analisar, fazer uma edição e publicar. Vai ser transmitida durante o programa Globo Esporte. E a partir daí, eu gostaria que fosse, de fato, que seja incentivada essa ampliação do C-Dual, que seja mais comum, que seja mais prática. Porque essa integração da teoria e prática, muitas vezes, ela acontecendo de uma maneira cíclica, isso reforça demais o aprendizado. Porque toda vez que eu chego numa sala, que eu pego um conhecimento e eu sei que daqui a um mês eu vou ter um AUC ou uma parceria com a empresa, que eu vou poder trazer esse conhecimento da sala para dentro dessa empresa para estabelecer meu conhecimento ali com colegas de sala e também com profissionais daquela empresa, isso é muito vantajoso para mim, como estudante e futuro profissional de jornalismo e da comunicação. Então, eu gostei bastante dessa informação falando da UC Dual, que é uma parceria da unidade curricular da faculdade com a empresa, que fique bem claro para que os alunos entendam. E a partir daí, esse caminho seja seguido e ampliado pela faculdade. Essa integralização é importante, né? Porque ela faz da gente, porque estamos aqui enquanto estudantes, mas futuros profissionais. Então, colocar isso em prática é fundamental. Eu não sou estudante de jornalismo, sou estudante de relações públicas e atualmente a minha UC são com estudantes de economia, administração e contabilidade. Assim que me disseram isso, eu disse, isso não vai dar certo. Confesso que foi o meu primeiro pensamento, porque a gente acaba ficando muito restrito em nosso curso, né? Ou no nosso semestre. Mas eu tive a oportunidade de estudar com os estudantes de primeiro semestre, no semestre passado, e nesse com estudantes de cursos diferentes. Mas é muito mais rico, é muito diferente, talvez não sei se mais rico ou menos rico, mas é muito diferente porque você absorve conhecimentos que você não estava acostumado. Exato. Você fala sobre assuntos que você não estava acostumado e começa a pensar de uma forma mais sensível para outras áreas. E isso que é importante. Daí se desdobra a minha pergunta. Em 2026, isso é uma coisa, a senhora falou sobre a questão da nova matriz, a gente vai ter mais contato e conexão com outros cursos, de repente, os outros cursos andarão assim mais juntos ou a gente vai continuar segmentado? Como é que vai ser para o novo semestre? A gente continua tendo cursos que têm base identitária comum. Sim. Então, e aí eu vou precisar trazer para a saúde, tá? Do que eu me lembro, assim, de obrigatório. Eu tenho a saúde única, que é obrigatório para o mundo inteiro conhecer. E todos os cursos da saúde precisam estudar saúde única. Isso continua fazendo parte da estrutura do currículo. Uhum. A questão é que ele vai aparecer ali como um conhecimento básico na primeira formação do estudante. Então, à medida que o estudante for aumentando os seus semestres, maior vai ser o funil específico para o curso. A ideia é que toda essa habilidade de comunicação, de integração de equipes, inclusive a gente só faz networking se a gente conheceu diferente, sim, a gente não faz networking com os nossos pares.
Todas essas habilidades nós pretendemos desenvolver no estudante a partir do momento que ele chega. Então, ele vai chegar na instituição, entender qual que é o curso dele, como que funciona a multiprofissionalidade, fazer as unidades curriculares que são comuns para toda uma área de conhecimento. Então, se for gestão, por exemplo, unidades curriculares da área de gestão vão estar em todos os cursos de administração, contábil, gestão, relações públicas, psicologia, nutrição. A gente tem gestão de forma abrangente em todas essas áreas. À medida que o estudante cresce, ele já entendeu o que é gestão multiprofissional, ele avança de curso e vai precisar saber como é que funciona a gestão só para ele. Só que com a maturidade de já ter conhecido diferente, já ter feito essas conexões, já ter ampliado muito o ponto de vista, inclusive para ter propriedade para falar da própria profissão. A ideia é que isso aconteça de forma identitária, fazendo parte do nosso currículo. Então, no caso, a gente continua estudando com veteranos de outros cursos, mas não mais iniciantes, no caso, pessoas de primeiro ou segundo semestre, é isso? Ou a gente vai continuar apenas com os estudantes do nosso curso, que também são veteranos, sem essa mistura de outros cursos? Depende. A gente tem os 3 níveis de complexidade. Dentro desse primeiro nível de complexidade, eu posso ter cursos diferentes e semestres diferentes. Sim. A questão é que um nível de complexidade vai até uma parte do curso. Então, eu tenho um nível básico para um curso que só vai até o 3º semestre, para um outro curso que só vai até 4º, para um outro curso que só vai até o 2º. Então, ali naquele ambiente não vai ter um estudante de 8º, a menos que ele tenha reprovado e precise cursar de novo. Sim. Mas de identificação da turma, esse estudante de 8º já vai estar em um outro agrupamento com estudantes que estão em períodos semelhantes ao dele e por ser 8º e estar terminando o curso, muito mais focado para as áreas profissionais. Então, vai ter muito menos integração com cursos, e aí se a gente tem cursos muito próximos, como jornalismo e comunicação social, é possível que ainda nessa parte de especialização nós tenhamos unidades curriculares que sejam comuns. Até jornalismo e relações públicas, a gente tem algumas unidades curriculares que são profissionais, mas que são profissionais para as duas áreas. Porém, você não vai ter junto um estudante de administração, um estudante de direito, porque essas específicas que dizem respeito à área de comunicação e artes não abarcam esses outros cursos. Mas isso ainda continua sendo muito rico e interessante, porque, por exemplo, um estudante de jornalismo, amanhã ou depois, ele pode estudar relações públicas e aproveitar muitas matérias, porque, né, justamente isso é base. E aí, claro que existem as específicas, mas aí compete a cada área. E isso é um grande desafio, né? Quando eu vim para cá, foi uma coisa que eu estranhei muito, e outros estudantes também, porque no ecossistema que a gente tem esse andamento, né, de A1, A2, nós não temos matéria, nós possuímos unidades curriculares. Sim. O planejamento pedagógico para esse serviço, para dispor dessa forma, porque a gente vai falar de carga horária também, né, é mais desafiador. Eu acho que quase todas as perguntas que eu te fiz, teve essa palavra desafio. Mas não é porque eu quero saber só a parte ruim, mas eu acredito que seja diferente ter unidade curricular e não grade, né? Não matéria, por conta também da questão da CH. E aí, como é que a senhora faz esse manejo? Como é que a Unifacs pensa nesse sentido? Tem muita gente estranha antes dela responder. Quando eu falo, eu tenho um CEP, a pessoa pergunta o que é isso? Lá na minha faculdade eu pego 10 matérias, estudo de segunda a sábado, rapaz, lá não tem isso não, lá eu tenho um C e tal. E essa é uma grande questão, né? Porque para o estudante, teoricamente são 2 UCs por semestre, você pode adicionar uma outra UC, enfim, são outras questões, mas são essas 2 UCs. E aí, quando você vai comentar com alguém que você só tem 2 UCs, você fala, são 2 matérias? Mal sabem o que quer dizer ter 2 UCs, né? E quando eu falar da carga horária, então... Não é? E pensando justamente nisso, vocês, quando implementaram esse sistema, pensou no conforto para o estudante? Qual foi o critério? E qual é o critério para montar as UCs? E aí, retorna a minha pergunta. Vamos lá. A gente tem um desafio que é principalmente disruptivo. Todos nós fomos formados em caixinhas, e aí para vocês por um tempo maior, para mim por um tempo, ou para vocês por um tempo menor, para mim por um tempo maior. Então eu, Fabiana, fui formada em caixinha
na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, graduação, mestrado e doutorado. Sempre foram disciplinas, sempre tive uma delimitação de um conteúdo que é abordado por um professor que não tem interferência e aquele professor é dono da razão e daquele conteúdo ali. Isso fez parte da minha vida inteira. Então, reaprender e se ampliar para possibilidades é um desafio. É um desafio que a gente abarca muito na formação docente, e daí a importância dessa aproximação com o professor, de acompanhar essa pessoa desde o dia que ela começa conosco e promover formação constante para que ele consiga abrir a cabeça e não tem condição de não fazer, porque se o professor não entende o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, e não atribui sentido e significado, possivelmente a experiência do aluno não vai ser bacana. Porque o aluno vai entender isso como negativo. Seria melhor, talvez, se eu tivesse visto a disciplina de não sei o quê, ao invés de ter visto a unidade curricular. Como que é o desenho? O desenho é pensado, e aí pelos professores e coordenadores do curso, inclusive em todo o processo de revisão de matrizes, nós temos os NDEs do curso, são os núcleos docentes estruturantes. Para cada um dos cursos, nós temos pelo menos 5 pessoas de formação daquela área pensando sobre aquele curso, obrigatoriamente. Todo semestre, essas pessoas precisam se reunir e discutir sobre as perspectivas de encaminhamento desse curso. Então, nessa conformação de matriz, nós tivemos NDEs diferentes, inclusive porque nós fazemos parte de um ecossistema que tem abrangência nacional, com pessoas diferentes contribuindo para construir o conteúdo que faz sentido em uma unidade curricular. Então, é o professor jornalista que montou, junto com outros pares, a ementa e o segmento das unidades de aprendizagem para aquela unidade curricular, contemplando o que é obrigatório aparecer nas diretrizes curriculares nacionais de cada um dos cursos, contemplando o que é obrigatório para os conselhos profissionais, para quem precisa da chancela do conselho para atuar, né? Nós temos muitos cursos que precisam de cadastro no conselho, de validação desse conteúdo no conselho, e contemplando também a regionalidade, que é o que talvez fica mais aberto, é a forma como os professores trazem uma mesma matriz para a realidade de Salvador, que é aplicada lá no Rio de Janeiro de uma forma totalmente diferente, porque Salvador e Rio de Janeiro, a Bahia pode até estar ali pertinho, o final da Bahia, pertinho do Rio de Janeiro, mas as realidades são totalmente diferentes. Então, nesse raciocínio, nós temos a contribuição de muitos docentes, unindo ali conteúdos que, às vezes, o estudante, se tivesse nas caixinhas, não ia saber nem para que serve. Então, se eu pego, sei lá, um conteúdo de língua portuguesa na comunicação e coloco a pessoa para fazer língua portuguesa no primeiro semestre, aí ele tem só língua portuguesa ali, primeiro período. Aí, quando chega lá no 6º, ele tem técnica de oratória e escrita. Mas daí que ele não prestou atenção na língua portuguesa. E ele passou 6 semestres da vida dele sem aplicar o português corretamente, sem falar corretamente, sem escrever corretamente. E aí, do nada, você percebe que, nossa, para eu ser comunicador, eu preciso saber português. Olha que loucura! Daí a importância de conectar esse conteúdo e fazer com que ele faça parte da formação junto com os outros. É possível, inclusive, que fala e escrita seja transversal em várias unidades curriculares que vocês vão cursar. Justamente por entender que em todo componente, se vocês serão comunicadores de alguma forma, o português precisa estar claro, falado e escrito, porque vai ser ferramenta de trabalho. Se as caixinhas não fossem tão bem conectadas, talvez a gente não formasse profissionais tão completos. E aí o nosso egresso, a posição que essas pessoas ocupam, hoje nós temos cargos importantíssimos de Salvador que são de egressos da Unifacs, nos dá um direcionamento de que essa profissão, que essa formação leva as pessoas profissionalmente para onde elas gostariam de estar. Há quanto tempo tem essa formação, esse processo de UC aqui na Unifacs? Na Unifacs começou entre 2021 e 2022. Na Ânima foi em 2020. Nós fizemos um período pandêmico, né? Isso. Os estudos foram feitos em 2019
E aí eu participei dos estudos em 2019, porque a instituição em que eu estava já estava em processo de migração. Em 2020, nós rodamos o primeiro piloto, e a AGES foi um desses pilotos, nós rodamos em 2020.1. Em 2020.2, nós viramos as matrizes curriculares. E aí seguimos com essas matrizes que vão passar por modificação agora em 2025.2 e 2026.1. Para a gente entender também que o processo de ensino-aprendizagem é muito cíclico. Não tem como ser estático. Sim. Não tem como a gente criar um método, um processo e fazer isso para a vida toda, porque o mundo, as pessoas, as tecnologias, tudo muda com uma velocidade muito grande. Então nós temos que ter essa flexibilidade e sermos desafiados aí o tempo inteiro para sair das nossas caixinhas, abrir as nossas cabeças para o novo. E esse direcionamento do novo, da experiência que nós estamos tendo com esses 4 cursos, trazem para a gente já um retorno muito positivo. Eu queria citar agora a questão que nós temos aqui, uma clínica veterinária, que foi uma grande novidade, já que a gente está falando também de cursos, que pessoas, eu nunca entrei, mas eu vejo que as pessoas trazem os animais para serem atendidos aqui. E recentemente o colega falou, poxa, trouxeram animais, eu vi uma senhorinha entrando lá com um cachorro, e eu achei muito interessante isso, porque recentemente eu não via os animais, essa evolução, principalmente no curso de medicina veterinária aqui no campus. Queria que a senhora falasse um pouco assim dessa clínica veterinária, como ela funciona, dentro do que a senhora sabe a respeito. É clínica escola, né? Se enquadra. Isso. Os estudantes, junto com os professores, como eles atuam dentro dessa clínica? Nós já tínhamos uma clínica veterinária, só que era um prédio que ficava localizado no Imbuí. E era afastado, era como se a veterinária fosse um curso à parte, porque não interagia com os outros, né? Eles tinham muitas aulas lá e faziam os atendimentos por lá, a parte prática. Com a chegada da veterinária para o CTN, e esse movimento foi de 2025, daí vocês não terem visto antes, nós temos a integração desses alunos e a possibilidade de atender animais em um local muito privilegiado para a chegada, para essa facilidade. Hoje nós temos atendimento que funciona de segunda a sábado, inclusive que abarca os 3 turnos de segunda a sexta-feira. Nós temos os médicos veterinários que são contratados da clínica. Além deles, nós temos os professores, nós temos os alunos do programa de vivências e nós temos os alunos estagiários. Dentro da clínica, nós temos aulas práticas para os alunos que estão cursando, nós temos o estágio curricular e nós temos o atendimento para a comunidade de forma geral. Inclusive, nós atendemos pequenos animais, mas nós também atendemos grandes animais. Nós temos um centro de atendimento para animais de grande porte instalado aqui. E isso traz para o estudante uma prática desde o comecinho da rotina dele. Inclusive, tem programa de vivência para estudante de primeiro período, para ele já conhecer como é que funciona a clínica, quem são esses profissionais, o que pode, o que não pode. E a gente tem uma cartela de serviços muito grande. Nós temos o atendimento clínico, nós temos exame de imagem, nós temos fisioterapia para os animais. Nossa. Nós temos serviço de cirurgia de pequeno, médio e grande porte. Cirurgia? Serviço de castração, serviço de vacinação. Todos esses serviços estão disponíveis para a população. E como as pessoas sabem desse atendimento, como elas fazem para vir aqui? Como esse processo de marcação? Ainda mais veterinária, né? Porque não é como se a gente abrisse vaga pelo SUS. É. Então, como é que funciona esse critério de atendimento? Nós temos atendimento por livre demanda. Temos um contato que eu não tenho aqui, mas eu posso conseguir para divulgação. Sim. E aí o paciente entra em contato. O paciente não, o tutor, né? O tutor entra em contato e faz o agendamento para aquele paciente, informa qual que é o serviço, a necessidade, tem inclusive opção de urgência também, a gente já chegou a receber acionamento para resgate de animais, para animais em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos esse contato muito próximo. Temos hoje uma coordenação acadêmica que é dedicada para a veterinária, a professora Aline Quintela, que está à frente dessa mobilização junto aos alunos, e temos uma coordenação das clínicas. A nossa veterinária coordenadora é a Fúvia Carini. Então, nós temos aí a possibilidade de agendamento, e aí agendamento
de urgência, não tem emergência, tá? Mas a gente tem o agendamento de urgência, que acontece ali normalmente dentro do mesmo dia. Nós temos o agendamento eletivo, e aí que inclui vacinação, inclui acompanhamento, inclui fisioterapia, e que está disponível para toda a população. Temos uma tabela de preços que são praticados, e aí o tutor avalia a tabela de preços, avalia qual que é a recomendação e os serviços que eles vão executar conosco. Inclusive a coleta de exames laboratoriais a gente faz aqui também, e o tutor recebe os resultados já no momento em que está fazendo o atendimento. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona a questão dos valores, né? E eu sabia que tinha o atendimento, eu sabia que tinha a clínica, eu sabia que o pessoal daqui participava, mas que era tudo isso. Essa imersão, essa variabilidade aí desse serviço apresentado. Eu acho que quem não é estudante daqui da Unifax, que não trabalha aqui, quando vê o tamanho dessa faculdade, não consegue imaginar que tem tudo isso aqui dentro. Nem nós que viemos aqui todo dia conseguimos imaginar o que tem. E vocês sabem que nós temos uma clínica de saúde também. Aqui? Não, aqui no CTN no campus não, Professor né? Barros. Aqui já falaram, mas nós temos diversas especialidades de medicina, nutrição, ambulatório de enfermagem, psicologia, fisioterapia, psicologia. Todos eles disponíveis para a população. E para a população a gente tem gratuidade para as pessoas que têm CAD único. Então tem duas possibilidades, né? A população vulnerável que não consegue pagar pela consulta, que tenha valor social, mas que ainda assim não conseguem pagar por estarem em vulnerabilidade, essas pessoas são atendidas gratuitamente, ou para o restante da população inteira de Salvador, que não está inscrita no CAD único por vulnerabilidade, consegue pagar ali um valor social e ter toda essa gama de atendimentos disponíveis. Feira de Santana também tem clínica de saúde e clínica veterinária. No campo Sim. Santa Mônica. Nossa. Exatamente. Eu não sei o que pode ser um prato mais cheio do que falar sobre a infraestrutura da Unifax. Porque, de fato, na área de comunicação, a gente tem esse estúdio que a gente usa enquanto, né, pelo projeto de extensão. A gente tem outros estúdios aqui. Sim, de RTV. Os laboratórios. Para as áreas de saúde também é muito existe sustentação, né, do curso. Não é só incluir o curso e deixar por isso. E eu acho que esse é um bom momento, então, para a senhora, já que já falou que 2025 foi um ano tão bacana, com tantas mudanças e inserções, tanto da senhora como da professora Valéria, enfim. E 2026 também tem muita mudança prevista, mas a gente está nesse momento de transição e é interessante porque é o momento também da captação de novos alunos, né? Eu imagino que uma campanha agora para captação. Existem muitas formas de ingresso da Fax. Eu acho que é um momento oportuno para a gente, né, que já deve estar chegando aí ao finalzinho, falar sobre isso. Como é que um aluno ele pode se tornar... Como é que um candidato ele pode vir para cá, passar por essa experiência, viver toda essa infraestrutura. E olha eu puxando a sardinha da minha universidade. E como é que os alunos daqui podem aproveitar as oportunidades que aqui existem ainda mais. Vou começar pelo aluno daqui. Eu sinto que o nosso aluno ainda vive pouco a universidade. Nós vamos sair agora, no período da tarde, praticamente nós não teremos movimento aqui no campus, apesar de termos toda uma estrutura e possibilidade de engajamento do estudante. Então, para o estudante da casa se envolver em ligas acadêmicas, em projeto de extensão, utilizar a nossa estrutura para estudar, para praticar, para realizar os seus trabalhos, nós temos inúmeras possibilidades de uso de uma estrutura que está completamente disponível para o agendamento do estudante, não tem nenhum tipo de restrição. Temos aí processos de monitoria, temos acompanhamento dos professores, tem coordenadores aqui. Então, para o estudante da casa, a melhor coisa que ele pode fazer é usufruir de uma estrutura que está montada para ele. E que, no período que nós não temos aula, que é o período vespertino, é completamente livre para os estudantes se mobilizarem. Nós temos visto aí comunicação, engenharias, o pessoal de moda tem utilizado cada vez mais os espaços e ocupado esses espaços que pertencem aos nossos estudantes.
a minha dica seria: façam mais isso. Não só para aproveitarem da estrutura física, mas para conseguirem aprender muito mais. A gente só aprende quando a gente pratica. E na maioria das vezes, quando a gente ensina, a gente também aprende uma quantidade enorme de coisas. Então, ter esses momentos que podem ser grupos de estudo, podem ser movimentos de liga acadêmica para pesquisa e estudo científico, pode ser a própria extensão, movimentos em que o estudante consiga estar e viver a universidade. Claro que não vai ser factível para todos, nós temos uma grande parcela do nosso grupo de estudantes que faz parte da população trabalhadora, então as pessoas estão o dia inteiro no trabalho, chegam aqui na maioria das vezes à noite, e é muito mais um perfil do estudante do noturno, né? Chegam à noite para ver aula, mas no dia seguinte elas também estão ali na sua atividade laboral. Mas para quem tem possibilidade, aproveitem o que não é obrigatório, porque talvez ele seja muito rico para vocês vivenciarem. Só leu a minha mente, Prost. Me perdoe te cortar, mas é justamente isso que eu ia falar. Porque eu sou uma estudante dessa classe, sou CLT, e esse é o meu maior desafio, porque eu queria viver mais a universidade. E sinto que essas restrições acontecem por conta de turno. Eu percebo hoje muito mais eventos noturnos. A gente tem agora ou programações que aconteçam pela manhã, mas também se repetem à noite, para justamente o aluno ele poder, né, viver essa experiência. Então eu acho que deixo aqui o meu apelo, se assim posso fazer, de novas práticas ou possibilidades para o aluno também noturno, né, para que a gente consiga. Não sei se aos sábados é possível, uma coisa ou outra, porque dessa forma a gente também conseguiria vivenciar mais essa experiência que a gente só vai poder vivenciar enquanto estudante. Porque formado é uma outra realidade, é um outro momento. Mas aí deixa o meu apelo e... Sim, em 2025.2 a gente já aumentou bastante como objetivo mesmo, que a gente ou replique ou tenha experiências que contemplem os 2 turnos, justamente porque nós não temos intenção nenhuma de haver uma diferenciação e de proporcionar experiências diferentes. A ideia é proporcionar o máximo de experiência para o estudante no turno em que ele consegue estudar. E nós entendemos que existem aí escolhas ou não escolhas. Muitas vezes não é uma escolha estudar à noite, é a possibilidade de conseguir trabalhar e se formar. E nós queremos muito proporcionar isso para o estudante com a melhor experiência possível. Para 2026, inclusive, nós temos melhores ainda expectativas também para os alunos do noturno. Nós já recebemos pedidos de extensão que aconteçam à noite, de parcerias com outros campos e aí com o campo externo. É uma dificuldade ainda, porque muitas empresas não funcionam nesse horário, mas nós temos estabelecido cada vez mais convênios que permitam a vinculação dos alunos do noturno. Que massa. Só para a gente encerrar, fechar nosso papo, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre as regulamentações do MEC que tendem a trazer novidades no campus. Professores recentemente falaram comigo referente à questão dos cursos de extensão, que ter que teorizar mais os cursos. Aí já surgiram comentários que é uma parte prática que vai envolver tipo um OC, uma teoria dentro dessa prática, e também outras questões, atribuições e direcionamentos do Ministério da Educação que fizeram com que as universidades tragam novidades. Recentemente o presidente Lula assinou aí o decreto, ou foi um projeto de lei, que até 70% dos cursos de presenciais aumentou de 60% para 70%. Os cursos, agora praticamente não vai existir mais curso, ou seja, não vai mais existir curso 100% EAD, pelo menos 20% da prática vai ser presencial, e as universidades têm que adaptar pelo menos um polo ali para que esses estudantes não estudem nos jardins, nas praças, entre outras atribuições. Quero que a senhora falasse de forma breve sobre essas questões, só para a gente fechar o nosso papo. Beleza, eu ainda fiquei devendo uma pauta de como entrar na Unifax, mas eu vou deixar por último, que porque também é o momento da... A gente já faz um fechamento e engaja. Nós temos algumas normativas, e aí para cada curso a gente tem uma diretriz curricular nacional. Você pode colocar lá DCN Jornalismo, você vai entender o que nacionalmente está pactuado como obrigatoriedade para o curso de jornalismo. Isso vai acontecer para todos os 147 cursos que nós temos no portfólio hoje, entre presenciais e EAD. Agora, o que nós temos de mais recente, e aí de 2023, é a curricularização da extensão. A extensão antes era feita de forma não obrigatória,
ou o estudante podia fazer atividades que ele quisesse fora da instituição, trazer essa comprovação e integralizar aquela carga horária. Obrigatoriamente, a extensão ocupa 10% do total de carga horária do curso. Então, um curso de 4.000 horas vai ter 400 horas de extensão. O que muda com a curricularização da extensão de 2023? É que o estudante precisa fazer essa extensão aliada ao que faz sentido para o território em que ele está inserido. Então, tem um estudo de mapeamento do território, tem um desenvolvimento ali de atividades ou dispositivos que façam sentido. O estudante tem que desenvolver essa extensão presencialmente, e isso, inclusive, para os cursos EAD, mesmo antes do marco regulatório ao qual você se referiu, o estudante já tinha que fazer a extensão presencialmente. Ele pode até não fazer no campus, mas ele tem que ir na comunidade desenvolver ali o seu projeto. E para as nossas novas matrizes, não sei se é esse movimento que você já ouviu, a gente tem uma extensão que já vem mais direcionada. Então, se a gente pegar o curso do Direito, que está aqui no CTN, que nós já temos estudantes vivendo a nossa matriz, dentro da matriz do Direito, a gente tem Direitos Humanos como extensão obrigatória, entendendo que o estudante de Direito tem muito diferencial social para fazer nessa área. Então, ele não vai fazer qualquer projeto de extensão e aproveitar esse projeto de extensão para o curso dele. Ele vai fazer extensão em Direitos Humanos até o 3º período, porque esse vai ser um diferencial na formação dele. Se ele tiver entre o 4º e o 5º, obrigatoriamente ele vai fazer Direito Digital, porque é uma área que vem como novidade, que ele consegue contribuir e levar esse diferencial para a comunidade. Então, dentro das novas matrizes curriculares, nós temos a extensão muito mais direcionada e vocacionada, e não é permitido aproveitar experiências feitas fora da instituição. O que você fez fora enquanto estudante pode ser utilizado como atividade complementar de graduação, mas não como extensão. A extensão precisa ser feita conosco. Sim. Inclusive, nós temos formas agora de mapeamento digital, de utilização do Dream Shaper como plataforma para identificar se o estudante está realmente no campo, desenvolvendo as suas atividades, se ele não estiver presencialmente junto com o professor. A outra normativa da qual você falou é o marco regulatório para os cursos na modalidade à distância. Ele foi publicado agora no 1º semestre de 2025 e ele traz várias mudanças. Dentro dessas mudanças, a gente tem a designação de um curso semipresencial. A gente já fazia enquanto um produto disponível, então o estudante que vinha para o EAD conseguia escolher o percentual de presencialidade que ele queria do EAD, a gente já chamava de semipresencial, mas para o MEC era tudo EAD, então a partir de agora o MEC institucionaliza o modelo semipresencial de ensino, e aí todas as instituições que querem ofertar cursos vêm para o semipresencial, com percentuais diferentes ali. Para o ensino presencial, o marco regulatório muda de 40% para 30% a possibilidade de atividades digitais dentro do currículo, seja digital síncrono ou digital assíncrono. E para os cursos que são totalmente EAD, nós também temos essa mudança de percentual com atividades que precisam ser desenvolvidas pelo mediador pedagógico no polo ou na unidade acadêmica que o estudante esteja, e também com a necessidade da extensão acontecer presencialmente para aquele estudante. Essa mudança, por lei, vai acontecer até 2027. Outra mudança importante é que as avaliações de quem está no EAD também precisam ser presenciais. Essa mudança vai acontecer até 2027, então todas as instituições precisam se adequar, e a gente começou a se adequar em 2025.2. Então, avaliações, por exemplo, que eram feitas no ambiente digital, agora são presenciais. Para todo mundo do semipresencial, todo mundo que estava na nossa modalidade semipresencial fez A1 no campus, vai fazer A3 no campus, presencial. Independente da pessoa estar numa UC presencial ou numa UC digital assíncrona. Ele podia ter o componente digital assíncrono que ele fazia ali e que não tem obrigatoriedade de presencialidade, ele não precisa assistir aula, ele estuda na hora que ele quiser. Independente disso, na hora da prova, ele vem fazer conosco dentro da instituição. Vida e Carreira e Academia de Futuros Profissionais também tem prova presencial agora. Então, nesse semestre 2025.2,
todo mundo está fazendo prova, inclusive até a sexta, a gente termina todas essas provas no ambiente presencial. Nossa. E a ideia é já ir se adaptando, porque daqui para até 2027, nós precisamos fazer muitos testes e garantir que a gente vai implementar um modelo com certeza de que ele funcionou. Certo. Então, para 2026.1, a gente faz novos movimentos com esses estudantes, e aí já com o semipresencial enquanto curso estabelecido. No nosso portfólio, se vocês entrarem no site, por exemplo, para se matricular, tem lá o curso presencial, o curso semipresencial e o curso EAD. Já está disponível para escolha e matrícula em 2026. As avaliações a gente já traz novamente para 2026, possivelmente além do semipresencial, começando a trazer o pessoal do EAD para os polos. Para esse semestre a gente conseguiu facilitar, porque o semipresencial só é ofertado onde a gente tem campus. Então o estudante tem a identificação ali de qual é o campus de referência. Para o EAD 100%, a gente tem muitos polos na Bahia, então vai precisar aumentar muito o engajamento desse estudante com o polo nos testes em 2026, para garantir que a gente em 2027 já tem um modelo com menos arestas para serem aparadas e garantindo aí para o estudante um melhor perfil possível na modalidade do curso que ele escolher. E aí até para o modelo comercial, e já vou emendar com a minha próxima fala, tá? Para o modelo comercial, isso tem sido vendido para o estudante com muita clareza. Sim. Você tem um curso presencial, esse curso presencial pode ter componentes à distância, até 2027, inclusive, 40% do curso presencial pode ser à distância, a partir de 2027, 30% desse curso, mas você tem o semipresencial, em que você precisa vir para o curso e ele pode ter metade e metade, ele pode ter 60, 40%, enquanto curso semipresencial, e você tem o curso EAD, em que você vai ter que fazer a extensão presencial, e esses componentes aqui você vai ter que fazer no polo. Então, para o ingressante, ele já tem um leque aberto, ele escolhe ali o que se adequa no preço, no tempo que ele tem disponível, nos recursos tecnológicos, e já começa sabendo com que tipo de modalidade de estudo ele tem mais afinidade. E aí, para quem quiser entrar na Unifacs, nós temos processo seletivo de várias formas. Sim. A gente teve vestibular, já aconteceu vestibular no início de novembro, nós teremos mais 2 vestibulares. Nós temos ingresso via Enem, e aí Enem desde 2015 até agora, se a pessoa tiver feita nesse período. E nós temos ingresso via ProUni também, considerando o edital que não saiu 2026, mas deve estar perto de sair aí, edital ProUni de 26. E temos a transferência externa para os estudantes, tanto para quem está na graduação, como quem quer vir como portador de diploma. E aí, para esses estudantes, a gente faz a análise e aproveitamento máximo do que ele já cursou, se adaptando para que ele não perca ali, né, já esse investimento que ele fez na primeira entrada. Temos a opção de segunda graduação, que abarca os nossos estudantes e estudantes externos também. E temos políticas de incentivo. A gente tem os percentuais de bolsas e descontos. A gente tem o Bolsa Educador, que é um desconto adicional quando esse estudante tem um educador da casa que o indica. Inclusive, eu tenho indicações disponíveis. Quem estiver ouvindo que precisar de indicação, por favor, me procure. Tá vendo? Que dá ali um descontinho a mais para o estudante que está chegando. E a gente tem as possibilidades de financiamento estudantil, né? O estudante pode tentar o FIES. A gente tem parceria com o Pra Valer, que é uma instituição privada que facilita, né, o pagamento para esse estudante. E temos aí períodos de incentivo para as entradas do curso. Estamos, inclusive, em Black Friday agora para pós-graduação. Então, para quem vai entrar na pós, o incentivo de Black agora em novembro, com valores bem interessantes para 2026. Interessante acompanhar o que está disponível nas nossas redes sociais. Talvez para o ingressante, o Instagram seja a melhor plataforma de divulgação de informação. Todas essas informações estão lá, link, promoções, portfólio. E aqui no campus, tanto no CTN, quanto Lapa, Professor Barros e Santa Mônica, nós temos a CAC,
que é a central de atendimento ao candidato. Sim. Aqui no campus Tancredo Neves, é logo ali perto dos restaurantes, as portas de vidro. Lá nós temos pessoal super capacitado para explicar sobre os cursos, para fazer o ingresso desse estudante, para fazer a melhor experiência de venda possível. E no pós-venda, nós temos uma novidade. Todos os estudantes que estão se matriculando conosco agora para 2026, já podem ser inseridos nas experiências. Então, a gente tem estudante que já está acompanhando aula, estudante que está tendo vivência nas nossas clínicas, estudante que está sendo convidado para os eventos, para as rodas de conversa, para as A3, para os movimentos de extensão. E isso faz com que a gente já tenha ali um gostinho, sabe? certeza. Já que se matriculou muito cedo, a gente já tem começado a fazer essa experiência para o estudante já chegar em 2026 encantado com aquela opção que ele escolheu. Familiarizado. E no mais, se todas essas formas de ingresso ainda não lhe servir, você entra, faz o processo de bolsa e aí consegue uma bolsa de repente remunerada e já se ajuda, né? A gente teve agora o edital Prospere. Vocês chegaram a ver? Não vou mentir que Vou falar do Prospere porque foi um programa muito bacana que nós participamos. Ele está em processo seletivo. Confesso que eu não tenho cronograma de cabeça. Mas já fechou. Mas já fecharam as inscrições. Só que é algo para ficar no radar. Como é que funciona o Prospere? É uma oportunidade para quem está sem emprego e que não tem ensino formal. Então, a gente oferta para o estudante as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vem trabalhar e estudar conosco, de modo que o curso gratuito, então ele não vai pagar por esse curso que ele vai fazer, e ele vai ser assalariado. Vai ser não CLT. não precisa ser estudante da Unifax. Não, foi para pessoas externas. Ele muito bom. Vai ser CLT conosco, essas pessoas que vão ser selecionadas vão ser seletistas conosco para custearem aí toda a sua vida, a sua trajetória e vão ter possibilidade de fazerem o curso superior aqui também. Então, esse engajamento social, essa tentativa de chegar mais perto dessa comunidade também faz parte da identidade e desse novo posicionamento da marca Unifax. Rapaz, então a gente conseguiu novidades demais. A gente pode listar aqui quantas novidades tivemos e quantas novidades estão por vir, né? E episódio imperdível aí para os estudantes. Se ligue. Muita coisa aí para os estudantes absorverem, descobrirem, igual a gente descobriu aqui. E divulgar. E divulgar, né? Que a gente, mais uma vez, cumpriu o nosso objetivo aí de trazer atualizações, novidades, levar conhecimento aí para o público universitário. Através do nosso podcast A Vera em Pauta. A gente agradece a presença da professora Fabiana. Obrigado, Júlia. Obrigado, Gabi. E a gente finaliza aqui esse episódio, agradecendo a audiência de todos, a participação de todos vocês e até o próximo episódio. Se ligue e nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até a próxima. Obrigada, Pro. Pessoal. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, pessoal.